Olá pessoal, tudo bom? Pessoal do primeiro ano aí, nós vamos aqui falar um pouco sobre conhecimento, certo? E aí compõe a nossa aula, a nossa segunda aula desse semestre praticamente, né? A gente encerrou aí o nosso ciclo de estudos sobre ética e agora a gente vai falar sobre conhecimento. Né? E é importante falar sobre conhecimento porque vocês vão para a escola desde já de pequenos, né? Em busca de conhecimento. E aí é interessante a gente discutir, né, para saber o que, que é isso, o que, que é esse conhecimento, o que, que é isso que faz eu ir sair da minha casa para ir para a escola, né, estudar e aprender coisas novas e tal. A gente precisa entender que o conhecimento ele precisa de uma estrutura básica, né? Essa estrutura ela vai ser sempre formada por dois elementos básicos: o sujeito e o objeto. Aqui eu peço que vocês coloquem um pouco de lado aí a língua portuguesa, né? Eu sei que vocês estudam isso lá. É só para a gente não confundir aqui, certo? Tem até uma semelhança, mas aqui vamos tentar focar aqui em quem é esse sujeito, tá? Então vamos lá. O conhecimento ele acontece, ele é um resultado da relação entre sujeito e objeto. Sujeito é sempre aquele que conhece, aquele que tem o potencial de entender e de conhecer, né, as coisas, certo? E o objeto, a grosso modo, são as coisas que são conhecidas, que podem ser conhecidas pelo sujeito. Então, na relação do sujeito para o objeto, você gera o conhecimento. Tá? Quando a gente fala objeto, a tendência é nós pensarmos imediatamente em coisas materiais, tipo panela, né, lápis, borracha, ventilador, cadeira e tal. Tá errado? Não, não está errado. Certo? Os objetos realmente são coisas. Só que eles não se limitam apenas a coisas. Tá? Os objetos, quando a gente fala objeto do conhecimento, a gente tem que pensar em objeto de estudo. Então, tudo aquilo que pode ser estudado, certo? Torna-se objeto de conhecimento. Então, no caso aí, os objetos comuns que eu estava falando agora há pouco, eles podem ser estudados? Podem. Tá? Vão gerar algum tipo de conhecimento? Sim, com certeza você vai gerar algum tipo de conhecimento a partir dali. Né? Você vai. Se você pega uma coisa que você. Vou desmontar esse ventilador aqui. Certo? Aí depois você vai tentar montar ele de novo. Talvez você não consiga. Né? Se você continuar insistindo, insistindo, aí isso vai forçar você a ter que perguntar de outras pessoas, de um técnico, né? Aí o técnico vai dizer, não, deixa que eu monto. Aí você fala, não, não, eu quero montar, porque eu quero aprender. Enfim, digamos que depois de um mês você consiga montar o bendito ventilador, certo? Você vai ter, depois do final desse processo todo, você vai ter conhecido mais sobre o objeto ventilador do que antes. Só que aí a questão que quando se fala de conhecimento, a gente não fala apenas de ventilador, de cadeira, de sofá, de lâmpadas, entendeu? Não, a gente fala de qualquer coisa que pode ser conhecida. Nesse sentido, tá, gente? Vocês lembram da nossa primeira aula lá, né, que foi gravado aqui também, passado para vocês, está disponível a nossa primeira aula sobre conceitos, né? Por que a gente consegue falar sobre amor, sobre amizade, sobre justiça, se são coisas que a gente não consegue ver? Não são objetos, né, como coisas. Tá? Então, justamente porque são objetos de reflexão, né? A gente consegue organizar esses conceitos dentro de um campo lógico, definindo aquilo que eles são e aquilo que eles não são, certo? Isso aí ajuda a gente a entender e aprofundar o que são as coisas enquanto conceitos, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando também um psicólogo ele vai lidar com o seu paciente, ele vai lidar com o eu do seu paciente, né? Então o eu também não é uma coisa que você consegue ver e colocar no microscópio, certo? A princípio, a gente faz essa separação para colocar o seguinte, que objetos eles não pensam sobre nós. É sempre uma via de mão única, certo? Do sujeito para o objeto. Nunca do objeto para o sujeito, tá? A gente tem que deixar bem claro isso, gente, para não confundir. Bem, existe uma exceção que eu gosto de falar, só para ilustrar melhor, né? Que se trata dos filmes de ficção científica. Nesses filmes de ficção científica, em alguns deles, para quem não sabe, é filme
que aborda temas futuristas, ou pode ser no passado também, né? Mas geralmente é no futuro, temas com alta tecnologia, né? Com inteligência artificial, vidas alienígenas, geralmente essa coisa aí, certo? E existe um segmento dentro desses filmes aí que trabalha com inteligência artificial, certo? Que vem aí desde o Eu Robô, Exterminador do Futuro, Matrix, né, como fala e tal. Esses filmes, tem o Oli também, né? Esses filmes, o que tem em comum? Né? Que o objeto, ou seja, uma coisa que foi criada pelo ser humano, um objeto robótico, no caso, ele ganha consciência e nesses filmes aí, tirando o Oli, né? Essa consciência se volta contra o ser humano. Tá? Mas por enquanto isso é ficção científica, né, gente? Assim, eu espero que continue assim, né? É interessante e tal, mas hoje, né, por enquanto, a gente tem aí essa via de mão única, certo? Onde nós, sujeitos, falamos, entendemos, temos o poder de entender as coisas, de falar sobre elas, beleza? Então, resumindo aí, o que é conhecimento? O conhecimento é um produto, tá, da relação cognitiva entre sujeitos, ou entre o sujeito, né, e o objeto. Eu falo sujeitos porque todos nós somos sujeitos, né, do conhecimento, certo? Em maior ou menor grau, todos nós conseguimos desenvolver conhecimento, certo? E esse conhecimento que eu estou falando aqui nesse momento não é necessariamente o conhecimento científico, tá? Mas é todo e qualquer conhecimento. Uma criança que tropeça e cai é conhecimento. Uma criança que vai lá por teimosia e cutuca uma tomada é conhecimento. Porque isso vai impedir que ela tome outro choque. As quedas vão fazer com que ela aprenda a andar, certo? Então tudo é conhecimento, certo? Então, conhecimento é o produto, tá? É o resultado dessa relação cognitiva entre nós, sujeitos, e o mundo, objeto. Outro detalhe interessante, uma curiosidade, tá? Pessoas podem ser objeto também? Sim, certo? Numa mesa de cirurgia, alguém que está lá submetido a uma equipe médica, prestes a sofrer uma cirurgia, por exemplo, essa pessoa ela não está lá como sujeito, ela está como objeto. Embora ela seja um sujeito também, né? Porque, digamos que seja um cientista que vai submeter uma operação. Mas lá naquela situação ele não está como cientista, ele está como objeto daquela equipe médica, entendeu? É importante a gente fazer essa coisa, porque senão a gente confunde muito, né? Eu gosto de fazer essa pergunta em sala de aula justamente para fazer o aluno pensar. Beleza, gente? Bem, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre tipos de conhecimento, tá? Então a gente já sabe que o conhecimento é esse resultado. A gente já sabe quem é o sujeito, que é aquele que pensa, aquele que tem o poder de conhecer. O objeto, a gente já sabe que o objeto é aquilo que pode ser conhecido, certo? E que não se refere apenas a coisas, que pode ser tudo que está fora de mim pode ser conhecido, então tudo é objeto, certo? Mas a gente entende que quando esse conhecimento ele aparece primeiro como conhecimento comum, certo? E conhecimento comum ele tem características. Nós vamos falar três aqui que eu julgo serem as mais importantes, certo? A primeira delas é a espontaneidade. Todo conhecimento comum ele surge de forma espontânea. Assim, é correto dizer, professor, surge do nada? Não, porque não é do nada, porque existe uma curiosidade que faz, né, como eu disse, a criança querer cutucar uma tomada e pegar um choque. Né? A criança tropeçar e tal, ela está curiosa. Então, isso, o mundo nos move, certo? A buscar esse conhecimento. Esse mundo ao redor que nos cerca, ele nos motiva a buscar esse conhecimento. Tá? Então não é do nada. Mas é espontâneo porque não existe uma causa definitiva, certo? Assim, uma causa específica, assim. Tudo no mundo pode nos motivar a querer conhecer. Tudo que está ao redor pode nos motivar, ser objeto de motivação para despertar essa curiosidade de querer ir lá e entender o que está acontecendo, o que é, como é que funciona, de cutucar, entendeu? De, pô, eu quero aprender mais sobre isso aqui, certo? Essa coisa do mundo externo, né? A gente
falou um pouco disso, não sei se vocês lembram também naquela aula de estética. Né? Naquela aula de estética que eu fiz junto com a professora Raíssa, a gente falou sobre como que a gente se responde aos estímulos que o mundo nos coloca. E o artista ele consegue sintetizar isso numa obra de arte. Né? Mas o mundo é um grande e vasto centro de estímulos, digamos assim, né? O mundo externo, certo? E então a espontaneidade, que é esse primeiro elemento, certo? Ele não surge do nada, ele surge da nossa relação com o mundo, mas ele não tem um ponto específico, certo? Eu não posso dizer, não, em tal endereço, se você for lá, né? Claro que, por exemplo, tem lugares que estimulam mais o conhecimento do que outros, né? Tipo, você vai num museu, você vai numa biblioteca, você vai se sentir mais estimulado a querer conhecer do que, por exemplo, se você for num centro da cidade, tumultuado ali, com um monte de gente. Mas mesmo assim, por exemplo, para um economista, né, para um contador, pode ser mais interessante ele ir para o centro e analisar como é que está o mercado, como é que as pessoas estão comprando, né, como é que estão as compras de Natal, essas coisas todas, e fazer estatísticas, né? E para ele pode ser mais interessante isso aí, ir para o centro da cidade do que ir para o museu, por exemplo. Certo? Mas a gente sabe que é por aí. Então o conhecimento é espontâneo porque ele surge a partir dessa curiosidade. Tá? O outro aspecto é que ele é particular. Então significa o quê? Significa dizer que ele surge com cada um de nós. Né? Na sua forma, quando a gente diz conhecimento particular, né, significa que ele é um conhecimento seu. Ele ainda não chegou naquele estágio de ser um conhecimento científico, né, comunicável, digamos assim, certo? Então, por exemplo, você vê as pessoas que moram, às vezes, no interior, assim, né, na beira do rio, elas têm uma experiência que é delas, de tanto elas vivenciarem aquilo, elas sabem, por exemplo, onde é que tem peixe no rio, no lago, e onde é que não tem, certo? E quem vive na cidade, por exemplo, se vai para lá, não sabe onde é que tem peixe, onde é que tem, entendeu? E aquelas pessoas sabem. Mas isso é o quê? Um passe de mágica? Um poder, um sobrenatural e tal, alguma coisa? Não. É experiência. De tanto elas viverem aquilo ali, elas sabem. Mas o problema é o seguinte: se você tirar essa pessoa desse contexto e colocar num lago, sei lá no Canadá, por exemplo, na Sibéria, chegar e falar, vai, mano, agora me diz onde é que tem peixe. Talvez ele não consiga descobrir onde é que tem peixe, porque ele está acostumado dentro de um cenário amazônico, por exemplo. Certo? Então, aí talvez ele fale quando ele for para lá. Tá? Então, segunda característica, particular. Terceira característica. Esse conhecimento comum ele acaba sendo local. Ele vale onde ele foi descoberto. Ele tem uma característica. Porra. Bem, essa terceira característica, tá, gente, é a confiabilidade. Bem, gente, essa terceira característica do conhecimento comum, certo? Bem, por conta desse aspecto particular, dessa espontaneidade, a gente vai para a terceira característica, que é um conhecimento incerto, é a incerteza, né? É a incerteza desse tipo de conhecimento. Porque não há uma frequência dele, digamos, de modo que Quer dizer, há uma frequência, né, da experiência que eu falei para vocês, de vida e tal, mas não é uma frequência catalogada, certo? Como acontece na ciência. Né? Dentro do laboratório, que você organiza a experiência e repete ela várias vezes, entendeu? Então, no caso do conhecimento científico, nós temos, contra essa espontaneidade, nós temos o método, né? Porque o conhecimento científico ele é metodológico, ele funciona a partir da repetição, né, dessa experiência que foi feita. Então, o que seria esse método, professor? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. É mais ou menos como a receita de bolo, só que ele é mais rígido, né? Ele é mais cauteloso. Porque na receita de bolo, gente, a gente consegue fazer a receita de bolo, né, e dar um toque pessoal, né? Vou colocar mais açúcar aqui, mais canela, vou diminuir a quantidade de ovo e tal, e no final das contas vai sair um bolo lá, certo? As pessoas vão comer e pronto. No caso, por exemplo, do método científico, né, a receita de bolo laboratorial,
ela é mais rígida, porque não dá para você fazer esse toque pessoal, certo? Se você fizer isso aí, né, a sua assinatura na receita, não, eu vou colocar mais açúcar, eu vou diminuir e tal, não sei o quê, vai alterar o resultado. Ah, eu descobri a cura do coronavírus, por exemplo. Beleza. Né? Como é que você vai saber isso aí? Já automaticamente se torna científico? Não, não se torna automaticamente científico. É preciso que outros colegas cientistas eles avaliem, né, essa experiência para poder, então, no final, dizer, não, isso aqui é realmente científico. Certo? Mas esses colegas eles vão precisar repetir a mesma experiência que você fez. Digamos que, né, eu descobri a cura, tá? E eu vou passar para 5 colegas cientistas, né? Eles vão testar isso aí. Só que esse teste, que isso que eu falei para vocês, não pode ser diferente daquilo que eu fiz. Eu vou passar para eles a receita, eles têm que seguir a receita, que a gente não chama no universo científico de receita, certo? A gente chama de método, né? O método nada mais é do que um caminho para chegar a um resultado, tá, gente? Então, é seguindo esse caminho que você obtém o resultado. Ele facilita, é um facilitador para você chegar no resultado. Só que eu preciso realmente seguir o caminho. Não posso improvisar, mudar, pegar um atalho, fazer uma coisa diferente. Eu tenho que seguir o caminho que foi proposto. Senão o resultado vai ser outro, eu vou chegar em outro lugar, certo? Então, espontaneidade versus método, tá? Vamos lá. O outro aspecto que eu falei para vocês do conhecimento comum é que ele é particular. Qual é a característica contrária no caso da ciência? É que ele tende a ser universal. Claro que a gente sabe que, por exemplo, às vezes parece forçação de barra, né? Porque, por exemplo, quando a gente diz que a água ferve a 100 graus, a água ferve a 100 graus na Terra, no planeta Terra. Então deveria ser, digamos, conhecimento global, né? Mas chama-se de universal, creio eu, que por conta do critério racional, né? Que está presente no conhecimento científico. É mais ou menos o seguinte, que 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do universo. Então por isso a gente chama de universal. Então enquanto num caso você tem um exemplo muito particular, né, onde a pessoa aprendeu naquele rio, naquele lago, que em determinado lugar daquele lago existem peixes ali, em outro lugar não tem, certo? Ou seja, é um conhecimento muito particular seu, né? Por outro lado, a ciência, ela universaliza, porque quando ela diz que a água ferve a 100 graus ou congela a 0 graus, esse resultado ele tende a acontecer em todos os lugares do mundo, certo? Exceto em alguns lugares onde a pressão atmosférica é diferente, mas isso é outra, vai alterar o resultado e tal, mas de um modo geral a água vai ferver sempre a 100 graus, tá? Então por isso que é universal, ou seja, não é uma coisa uma coisa tipo minha só apenas, é para todo mundo, né? Por último, gente, aquilo que nós falamos, o conhecimento particular ele não é muito confiável, porque esse conhecimento comum, né, ele não é muito confiável, porque como é que eu posso confiar numa coisa que funciona sim, né, na beira do rio, na beira do lago aqui na Amazônia, e não funciona se a experiência for tentar ser realizada, por exemplo, em outro país, né? Por que não acontece isso aí? Como é que eu posso confiar, então, num conhecimento que funciona em determinadas situações e em outras não? Né? Quando você toma um remédio para o estômago, certo? Você espera que aquele remédio melhore a sua condição. Né? Você não vai tomar um remédio que 50% das vezes melhora e 50% das vezes não dá resultado nenhum. Você não vai querer tomar esse remédio, certo? Você vai buscar algo que seja sempre mais confiável. Então, rapidamente aqui, conhecimento comum, conhecimento científico. Tá? Primeiro tópico, espontaneidade, método. Segundo tópico, nós temos conhecimento particular, conhecimento universal, tá? E por último nós temos, dentro do conhecimento comum, um aspecto de incerteza e um aspecto de certeza dentro da ciência. Embora existam incertezas no campo científico também. Tá, mas nessa ciência mais de ponta, física quântica, né, a teoria daí do acaso e tal, universo expandido, essas coisas todas aí. Tal, né? Mas de modo geral, a ciência opera com certezas. Finalizando, tá, gente? Aqui para não ficar longo. Então, conhecimento comum é ruim, então, gente?
devemos descartar esse conhecimento comum? Absolutamente não, tá? O conhecimento científico, ele só existe graças ao conhecimento comum. São as coisas, lembra aquilo que eu falei? As coisas da curiosidade, né? Da coisa daquilo que toca você, daquilo que, pô, o que é isso? Quero entender o que é isso, né? Só que o conhecimento comum ele não evoluiu para um propósito mais rígido, mais organizado dentro do método, certo? Desse método rígido que eu falei para vocês que não pode sair mudando, né? O conhecimento comum ele satisfaz as necessidades humanas. Então a criança ela não está querendo se tornar um prêmio Nobel ao aprender a andar. Ela simplesmente quer aprender a andar para ela poder se locomover melhor no mundo. Certo? Quando a gente aprende a cozinhar também, nem sempre você está querendo se tornar o melhor chefe do mundo. Você está querendo apenas fazer comidas e agradar as pessoas e pronto, é isso. Então o conhecimento ele nem sempre ele migra para esse lado científico. Mas o que a gente pode dizer é que todo conhecimento científico veio de alguma forma ou de outra do conhecimento comum. Ele apenas se tornou mais elaborado. É como um senso estético, artístico, digamos, né? É possível dizer que todos nós temos isso? Sim. Mas é possível dizer que todos nós somos artistas? Aí é mais complicado, porque envolve o aspecto da técnica. Veja que mesmo na arte você precisa isso. Vai envolver o aspecto da técnica. Você vai precisar evoluir, desenvolver técnicas para poder desenvolver a sua arte. Mas a inspiração artística ela pode estar realmente dentro da gente, certo? De todo mundo, certo? A sensibilidade ela pode estar, mas ela precisa ser trabalhada. A ciência é a mesma coisa. O conhecimento ele está lá num estado bruto, mas ele precisa ser lapidado, né, para um estado mais científico, né? E o que acontece? A gente percebe que as pessoas comuns e tal, elas expressam esse conhecimento a partir de ditados populares, né? Esses ditados populares eles mostram aquilo que eu falei. Eles são incertos, porque às vezes eles estão certos e às vezes eles estão errados. Eu vou dar 2 exemplos aqui rápidos só para a gente entender e finalizar, certo, gente? Vamos lá. Aquela frase, filho de peixe, peixinho é. Essa frase é uma frase que expressa um conhecimento comum, certo? Um conhecimento popular, beleza? Ela tá certa? Tá, porque, por exemplo, eu sou filho de professor. Boa parte desses livros que estão aqui atrás aqui são do meu pai. Tem alguns livros meus, mas a boa parte dos livros são dele, né? Ou seja, ele é professor e eu segui mais ou menos a carreira do papai também, no sentido de que eu sou professor. Então a frase tá certa? Tá. Mas há situações que, por exemplo, onde você tem um pai que segue ou uma mãe que segue um caminho, uma carreira, e a filha ou o filho não se sente à vontade de seguir aquilo e vai fazer outra coisa. Então essa frase não está 100% certa. Certo? Outra frase muito comum que você já deve ter ouvido falar também é: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Essa frase expressa um conhecimento popular também. Ela está certa? Às vezes sim. Está errada? Às vezes sim. Posso confiar numa frase dessa? Não. Não posso confiar. Uma afirmação dessa. Ela não é uma afirmação que expressa conhecimento científico. Porque às vezes realmente pode se tratar de uma discussão de casais, e se eles se amam, pressupõe que eles vão se entender. Então ninguém deve realmente se meter, né? E tentar ficar ali cutucando, né, tal, colocando um contra o outro e tal, desde que eles se resolvam. É isso que a frase quer dizer no seu sentido original. Só que o que acontece hoje? Nós temos um alto índice, né, de violência contra a mulher. Então essa frase, por exemplo, dentro de um contexto onde a mulher sofre violência, ela já não vale, porque se você ouvir a sua vizinha sofrendo violência, né, apanhando do marido, por exemplo, e você vai, não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e você não chamar a polícia e for comprovado que você não fez isso, tendo a possibilidade de chamar a polícia, certo? Você não acionou as autoridades, então você pode responder também aí um processo, né, como cúmplice, né, por ter permitido isso. Então veja que a frase está certa, né, num contexto onde nós não devemos nos meter na vida das pessoas, dos casais, porque se eles se amam, em tese eles vão se entender em algum momento. Por outro lado, a gente também não deve se meter. Aliás, a gente não deve abrir mão, né, de acionar as autoridades quando a gente vê um ato de violência ocorrendo. Então aí a frase briga de marido e mulher nem mete a colher estaria completamente errada. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.